Dia Nacional do Índio, data que nos convida a refletir sobre os valores culturais dos povos tradicionais, eu recebo Clarice Gama da Silva Arbela, presidente da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Clarice é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em Gestão de Projetos e Formação Docente pela UEA, mestranda em História na Universidade Federal do Amazonas, é professora indígena do Espaço de Estudo de Língua Materna e Conhecimentos Tradicionais Indígenas, pesquisadora indígena e atualmente preside a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Clarice Gama, seja bem-vinda ao Cenário Entrevista. Obrigada, Liliane, pelo convite. Estamos aqui para conversar, para dialogar, é muito importante vai ser muito importante essa conversa para nós, principalmente povos indígenas, que eu estou representando nesse momento. O Dia Nacional do Índio é comemorado desde 1943 e é um convite, como eu falei no início do programa, à reflexão sobre os valores culturais dos povos indígenas e a importância de preservar essa cultura. E para nos ajudar, a refletir sobre isso, eu convidei a Clarice. Clarice, que representa a etnia tucano, qual é a sua opinião sobre os valores culturais hoje? Os valores culturais, ele interligados em todos os processos da cultura. Ele não somente em questão da cultura dos povos indígenas, porque a cultura ele é complexo e é interligado toda essa questão da natureza que os povos indígenas defendem, principalmente quando passa ou perpassa a questão linguística, cosmológica, mitológica de cada povo indígena na qual pertence. E como é que você acha que está hoje? Estão sendo respeitados esses valores? Estão sendo mantidos, preservados? Hoje, nós estamos enfrentando com uma dificuldade enorme, mas, na verdade, a gente vem lutando mais de 500 anos e enfrentando para não ser massacrado novamente. A gente está num embate grande nesse momento. E hoje nós não somos respeitados, nós não somos reconhecidos no poder público, na instância mais que poderia estar fazendo uma defesa maior. Então, nós estamos num embate grande nesse momento, principalmente quando a gente se fala do marco temporal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do marco temporal. Muitos representantes estão em Brasília, lutando pelos seus direitos. Como é que vocês se sentem aqui? Vocês queriam estar lá também? Com certeza. O Amazonas, ela nesses momentos, nós estamos representantes do Amazonas sempre é pouquinho, porque geograficamente nosso estado fica muito longe e também a questão de passagem são muito caras nesse momento. Então, o que estão representando lá, a gente confia porque são nossos representantes maiores, como COIAB, como Maquiraeta, como Fórum, como nós somos base dessas instituições, principalmente da PIB. E hoje, o que significa ser indígena para você? Significa um orgulho, para nós. Para mim, é um orgulho de ser indígena, porque dentro de mim, ele traz uma vivência da minha ancestralidade, no caso dos povos indígenas, a qual eu pertenço, do povo tucano. Essa ancestralidade, ela é expressa dentro dessas convivências, quando eu falo a minha língua, quando eu como as minhas comidas típicas, quando eu tomo as minhas bebidas típicas, quando eu danço, quando eu canto. Então, tudo para mim expressa esse momento de ser indígena. E também significa esse momento também e ciência.
nós povos indígenas, no caso, nós estamos num âmbito que a gente está buscando conhecimento para compor que o conhecimento tradicional nosso e conhecimento ocidental pode caminhar juntos. Qual é a sua opinião sobre o Dia do Índio? Você acha que é válido ou o Dia do Índio é todo dia? Bem, o Dia do Índio, hoje eu acredito no Congresso Nacional está tramitando para ser o Dia Nacional dos Povos Indígenas, né? O palavra índio, na verdade, sempre os parentes colocam, né, que é um pejorativo, né? Para mim, é muito importante celebrar esse dia, porque é um dia que a gente mostra a nossa resistência, a nossa resiliência e que nós estamos aqui. E que ser índio não significa só lembrar um dia do índio, mas celebrar a vida da resistência dos povos indígenas. Então, como é que deveria ser lembrado o dia, no caso dos povos indígenas agora? Nós queremos que seja lembrado com muito respeito, que tenha essa possibilidade de respeitar no espaço onde a gente estiver, né? O espaço onde a gente estiver é que você se coloca como uma possibilidade de contribuir com o seu conhecimento tradicional. Quais são as políticas públicas, na sua opinião, que precisam ser defendidas? Dentro das políticas públicas precisa ser defendida o nosso direito dos povos indígenas, o direito da educação escolar indígena, direito à saúde, direito à moradia. Então, eu acredito nesse direito à terra, o território, direito à preservação daquilo que está dentro dos nossos territórios, né? Que são as riquezas da natureza. Você se sente representada nas casas de poder? Na maioria das vezes, não. Mas a gente tem uma deputada, nossa parenta, o Apixana, ela está representando, né, para os povos indígenas, né, que ela é a única deputada nossa enquanto povos indígenas, mas o resto, nós não somos, a gente não se sente representadas porque eles não adere às nossas pautas. Nem as demandas. E as demandas também das nossas reivindicações, eles não pautam muito. No próximo bloco, a gente continua a entrevista com a presidente da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, Clarice Gama. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco nós vamos falar da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Como é que surgiu, Clarice? Então, essa associação surgiu no dia 29 de março de 1987, com o intuito de amparar as mulheres indígenas que vieram do município de São Gabriel da Cachoeira, que vieram como empregadas domésticas, nas casas dos familiares, dos religiosos e dos militares. Então, elas passavam com muita dificuldade quando elas saíam desses empregos e ficavam sem nenhum amparo legalmente, né? E ficavam na mercê da vulnerabilidade social. Então, quando umas parceiras, né, que vieram de algum acadêmica, né, que estava na UFAM, ela estava fazendo um trabalho de pesquisa lá no Rio Negro e conversava com as famílias dessas mulheres e ela constatou que essas moças, né, que vinham para Manaus, elas estavam numa situação de vulnerabilidade social. E ela começou a se comunicar com essas mulheres, né, isso em 1980, né, antes ainda da fundação juridicamente. E essas mulheres, ela conseguiram pautar junto com essas professoras, dizer
essa preocupação, que elas estavam sozinhas e na verdade, elas queriam trabalhar coletivamente, principalmente pelo direito delas, né, enquanto mulher indígena, e depois para formar a associação para realmente lutar por esses direitos, né? E depois a associação, né, essas mulheres se colocaram à disposição, trabalhar coletivamente na defesa dos povos indígenas do estado do Amazonas. E hoje, quais são as atividades que vocês desenvolvem lá dentro da associação, além desse acolhimento, né, das mulheres que ainda continuam vindo de lá para a capital? Então, hoje, ela já está com uma caminhada de 35 anos, né, de luta, da defesa desses direitos dos povos indígenas e da mulher indígena. Hoje, a gente pauta em relação à educação intercultural, essa vitalização das línguas, né, fortalecer a cultura, ela parte das línguas, né. E também a questão da saúde da mulher, principalmente da mulher indígena, da medicina tradicional, própria das mulheres indígenas. E também, como resgate cultural, como fortalecimento da cultura, a gente pauta também a confecção de artesanato. A nossa confecção de artesanato, ela parte da nossas mitologias, da nossa ciência tradicional. Então, ela expressa no artesanato. A gente pauta também a questão das mulheres se empoderar cada vez mais na questão da formação política, da formação da educação e muita coisa, né? Então, a gente está nessa linha realmente de luta que as mulheres empoderem e protagonizem o seu direito. E quem está assistindo a gente agora, quiser conhecer a associação, quiser, né, apoiar também o trabalho de vocês, ou até mesmo adquirir o artesanato de vocês, onde é que fica? Então, a nossa associação fica na Rua 6, Conjunto Vilar Câmara, na casa 156, no bairro Aleixo, em frente do DB do Coroado. Quais são os dias que vocês estão expondo o artesanato de vocês? Olha, o nosso dia de exposição de artesanato na sede da associação é dia de terça-feira, o dia todo, e de quinta-feira. Lá dentro da associação você também atua como professora. Conta pra gente essa experiência. Você dá aula na língua tradicional lá da sua comunidade? Sim, a gente trabalha, eu como professora, a gente trabalha muito essa vitalização da língua, principalmente como a gente está ali, 10 povos atuando, 10 povos, representando 10 povos do Alto Rio Negro, a língua materna tucana, ela foi escolhida para estar fazendo essa vitalização, né, mas sem perder valorização de outras línguas que está por trás, né? Por exemplo, o anano, o arapaço, essa língua, ela vem por trás da língua tucana, né? Então, é um trabalho muito que tem que ter muito cuidado para não fazer imposição de qualquer língua, né? Mas a gente está trabalhando. Eu, no caso como professora, a gente vai estar dialogando com todos os processos, principalmente com os pais, com as crianças. É um trabalho comunitário aí. E qual é o tipo de educação que você defende para os povos indígenas? Educação intercultural, onde a gente, porque como nós somos vários povos, a gente precisa respeitar, né, essa cultura, e essa cultura ela tem que partir a partir da sistematização de uma escola que possa responder o nosso projeto social, o nosso projeto Bem Viver, que é o projeto societário de cada povo que tem. Você veio, você poderia falar pra gente o nome da comunidade que você veio, lá de São Gabriel? Eu nasci numa aldeia chamada Ananás, do distrito de Taraquá, município de São Gabriel da Cachoeira, terra indígena do Alto Rio Negro. Quanto tempo que você já está aqui em Manaus? Eu estou aqui em Manaus
12 anos atuando. Eu vim como estudante da universidade, aqui me casei e me coloquei à disposição para estar no movimento de mulheres indígenas e de professores indígenas. E o que te move a lutar pelos povos indígenas? O que me move a lutar, para mim, é a vida dos povos indígenas, que está aí, nós estamos numa fase muito delicada. Eu acredito que me move a lutar é defender os direitos e também defender as novas gerações que estão vindo aí, para não perder a nossa cultura, a nossa ciência. Nós voltamos daqui a pouco a conversar com a presidente da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, Clarice Gama. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco a gente continua aqui a conversar com a presidente da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, Clarice Gama. Clarice, um dos objetivos do programa é a gente conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados. Além da gente conhecer a história de vida, a trajetória profissional, a gente faz a mesma pergunta para todos. Qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? Bem preocupante que a gente está passando. E eu acredito que se a gente não cuidar, a democracia vai lá para baixo. Então, eu acredito que nesse momento, na democracia, o que sobressai é a ideologia de ódio, né? Que o povo brasileiro não merece e nós todos não merecemos isso. E antes de encerrar, nós vamos a um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e aí você me diz o que essa palavra representa para você? Povos tradicionais. Que tem uma cultura milenar. Cultura. Que envolve todos a questão humana e meio ambiente. Língua. Que é a minha língua tucana. Amazônia. A Amazônia tem essa diversidade que tem de povos, culturas, a riqueza. Política. A política, a gente somos nós, cada um tem sua maneira de expressar politicamente, e eu acredito é muito importante entender e ser política diante da sociedade. Justiça. A justiça precisa ser feita, assim, principalmente com os povos indígenas, que o Estado brasileiro ele deve muito. Você tem um sonho? Tenho um sonho coletivo, que nós mulheres indígenas podemos ser protagonistas e empoderadas a partir da nossa ancestralidade. Você tem um medo? Medo tenho de extermínio. Uma esperança? Esperança que eu tenho que nós, povos indígenas, temos uma enorme contribuição que podemos dar para a sociedade. A Associação de Mulheres Indígenas. A Associação de Mulheres Indígenas, ela tem um sonho coletivo, é uma luta coletiva, ela se coloca, ela se defende a vida e a vida das novas gerações que vêm. Quem é Clarice Gama? Clarice, ela se chama do Igó, no povo, na língua tucano. Ela é filha caçula de um casal indígena, de tucano e tariano. Ela é ativista e defensora do meio ambiente e cultura. Clarice Gama, muito obrigada pela sua presença e pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Qualquer coisa, estamos por aqui. E antes de encerrar, deixa uma mensagem. Eu quero cantar com minha língua tucana, expressar que a Amazônia tem essa diversidade cultural, linguística, e eu quero colocar essa minha voz cantando como é bonita a Amazônia, como é bonito o Amazonas, como é bonito a cultura dos povos indígenas.
que eu vou cantar, que nós, mulheres indígenas do Alto Rio Negro, nós temos o nosso próprio cântico para expressar. Essa expressão, ela vai lhe dar alegria, a melancólica, conquistar, a conquista com alegria e um prazer de estar no meio. Hande ningo esamo, hande ningo esamo, hande ningo esamo. Ni kankaneta ukurinama, ni no esato, ningo esamo, ningo esamo. Liliana mene ukungote goapu, ningo esamo, ningo esamo, ningo esamo. Ayun. Muito obrigada, viu, Clarice? E o Cenário Entrevista fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá!